então, me falar um pouco sobre esse seu projeto, né, que você desenvolveu. Quando foi que você desenvolveu esse projeto, que é o livro, né, o livro de autoria, né, de estudantes? Você poderia falar um pouco como é que surgiu essa ideia de fazer esse livro? Meu nome é Alana, eu sou professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Atuo na educação de jovens e adultos e todos os anos eu faço dupla regência em alguma outra instituição, que não a minha escola de origem. E no ano passado eu tive o prazer enorme de atuar como professora em turmas regulares, sexto ao nono, na Escola Municipal Henrique Dodsworth. E foi incrível o meu encontro com essa escola tão vivaz, tão atuante pedagogicamente em ações que tentam, de certa forma, fazer com que a educação ela tenha um caráter, como é que eu vou dizer? Tem um caráter de tirar o aluno da passividade da sala de aula e levar esse aluno para outras esferas de construção de conhecimento dentro e fora do espaço escolar. E foi incrível me perceber nesse espaço e fazendo parte, sendo sujeito dessas novas atuações pedagógicas com as quais eu não estava habituada. Foi um prazer. Professora de língua portuguesa, né, desenvolver um projeto. Você pode contar um pouco sobre esse projeto? Na realidade, não fui eu que desenvolvi esse projeto de leitura leitura escrita como um instrumento de cidadania, e de construção de identidades e de fazer com que o aluno, através da leitura e da escrita, ele se percebesse seguro o suficiente para se apropriar de territórios muito próximos aos territórios pelos quais eles já transitam, mas que, de alguma forma, talvez pelo fato da autoestima e por toda uma política social de silenciamento, esse aluno ele não se sentia à vontade para acessar. Então, esse projeto idealizado pela professora Carolina, sistematizado por ela e pela professora Silvana, que não atua mais também na Henrique Dodsworth. Esse projeto ele foi sistematizado por essas duas educadoras incríveis e tinha por objetivo fazer com que esse aluno ele tivesse mais autonomia para poder circular pelos territórios próximos aos territórios deles de origem, sabe? De uma politicidade incrível o projeto das colegas, e assim que eu cheguei à escola, a Carolina me apresentou o projeto, suas diretrizes, Silvana já havia ali delimitado, estabelecido o eixo teórico que ela usou para poder embasar as ações. O Cândido é uma referência quando você fala em literatura, porque ele parte do pressuposto de que a literatura é um direito. É um direito de todo ser humano, de qualquer cultura. Em qualquer período da história, porque o ser humano ele tem a necessidade da fabulação. Ninguém aguenta ficar o tempo todo antenado, submerso nessa realidade tão desigual e tão opressora. Então, todos nós acessamos a fabulação, só que alguns acessam essa fabulação através de matérias literárias impressas dos livros, outros acessam essa fabulação através de outras narrativas, no caso a novela, a série, o conteúdo ali do celular. Às vezes a pessoa ela está em um determinado local, em um determinado ambiente, mas ela está completamente alheia ao que está se passando no contexto ao qual ela está inserida, porque ela evadiu daquele espaço através da tecnologia, através daquilo que o celular, enfim, a rede social propiciou a ela
naquele instante. Então, todo mundo tem essa necessidade de fabulação. E por isso ele defende que a literatura é um direito de todos nós. E que a literatura ela precisa, de certa forma, ser massificada para que pessoas possam ter mais acesso a possibilidades que estão, a possibilidades e realidades de prestígio que estão ali guetizadas em um grupo específico. Então, é preciso fazer com que haja justiça social para que esse desnível ele possa, de uma certa forma, ser atenuado. E ele acredita demais na capacidade da leitura como instrumento de cidadania para fazer esse subalternizado ele ter uma compreensão maior do seu papel nessa lógica, nessa conjuntura social e batalhar para que haja uma mudança dentro dessa, que haja uma mudança estrutural nessa sociedade tão desigual, para que oportunidades possam ser mais acessíveis cada vez mais a uma quantidade maior de pessoas. Então, você né, em contato com as colegas, né, as duas colegas que já estavam lá, vocês, então, começaram um projeto. Que projeto era esse? Assim, o que consistia? Tá. Então, esse projeto, ele consistia no fato de que esses alunos, eles teriam uma vivência literária maior e mais diversificada, no sentido de que os autores tradicionais lidos constantemente na escola, eles cederiam a vez, entre aspas, para que outras vozes pudessem falar e para que esse aluno tivesse contato com com uma diversidade muito grande de matéria literária, para que ele se sentisse à vontade representado e incentivado a escrever sua própria história. Sim. E quem seriam essas outras vozes aí? Você está falando, então, em romper com os cânones, né? Como você de portuguesa, né? A formação deve ter tido muito cânone, né? Inclusive eurocentrado. E aí vocês então propuseram pensar outras vozes. Que outras vozes seriam essas? Então, Carolina me falou da possibilidade de trabalhar Conceição Evaristo e Jarid Arraes, que são escritoras que eu admiro demais, que já têm uma carreira literária, entre aspas, consolidada dentro do nicho do qual eu faço parte, de mulher negra, que tende a ter ali uma intelectualidade. Então, essas são escritoras já cristalizadas. O que eu conversei com a Carolina foi o seguinte: então, eu vou aproveitar e vou trazer outros escritores também para que esses alunos possam conhecer essas outras narrativas, porque eu tenho certeza que eles vão se reconhecer dentro dessas outras matérias literárias. E o encontro com o Giovanni Martins foi fabuloso, porque o Giovanni Martins é jovem. Inclusive, lendo a biografia do Giovanni, as pistas que ele lança, ele já estudou em uma escola municipal localizada ali naquele entorno. Então, pode ter o Giovanni pode ter sido aluno ali daquela escola. É uma indagação que a gente tem. Vocês poderiam ter contactado ele nas redes sociais, né? Já contactei. Então, assim, é algo que a gente ainda deseja estreitar essa relação com esse escritor, né? Eu trouxe poetas contemporâneos, alguns de slam, outros não, a maioria vindos da FLUP, da Feira Literária das Periferias, e ali eu trouxe Jaqueline Calazans, Matheus de Araújo, Você falou da Jennifer. Jennifer Nascimento, uma escritora maravilhosa, que eu conheci na FLUP há 3 anos atrás. E Jennifer na FLUP, em uma comunidade que havia sido removida em decorrência das Olimpíadas, há 3, 4 anos atrás.
E foi incrível conhecer o trabalho dessa autora. Então, esses colegas todos que estão produzindo literatura, literatura de qualidade, e que não são reconhecidos de grande público, acabam tendo espaço dentro da minha sala de dentro da sala de aula que eu ocupo, do Sim. território que eu ocupo. Então, assim, eu não caminho só. E eu caminho com essas outras pessoas, com narrativas que, de certa forma, esbarram na minha narrativa pessoal e nas narrativas das subjetividades que eu tenho ali em sala de aula enquanto alunos. Sim, Alana, você então trouxe aí, né, autoras e autores jovens, negros, periféricos, e eles conseguem, o texto desses autores jovens, periféricos, negros, esses textos conseguem cativar assim, o público da escola? É porque eu estou um pouco longe desse público hoje, né? Então eu fiquei curiosa. Eles se identificam demais com essa forma, com essas formas literárias, que são muito Uhum, próximas da oralidade. Então, assim, são uhum, textos muito bem elaborados, mas que têm essa pegada de ser muito próximo da oralidade desses alunos. uhum, Então, a própria Jarid e a Conceição, elas têm esse traço muito marcante na matéria literária delas. uhum, Então, assim, a cada encontro, primeiro eu fui construindo esses momentos de leitura no próprio espaço-tempo da sala de aula, para que uhum, esse aluno ele tivesse ali, para que ele construísse aquele hábito de leitura, porque quando o professor geralmente deixa o texto para o aluno ler em casa, assim, numa turma de 40 alunos, 10 chegam com a leitura do texto. Então, assim, primeiro eu construí sim, ali aquele hábito, né, de leitura, para que depois eu uhum, conquistasse esse compromisso, essa vontade, esse desejo de saber o que aquele texto trazia de novo, de novidade, de que forma eles seriam afetados, atingidos com aquela matéria literária. Então, eu uhum. trouxe textos também com a intenção de desconcertá-los. Então, Então, eles nessa são minha experiência na educação básica, eu lembro que os estudantes não tinham um preconceito com esses gêneros variados. Eles são muito receptivos. Mas eu sentia resistência de colegas, assim. Você já passou por isso? já passei por isso. É muito natural também, Não, porque natural não é. natural não é por isso. A gente naturaliza, de fato. Muitos Exatamente. colegas veem esses outros textos, essas novas narrativas, como sendo narrativas não legítimas de circularem pelo espaço escolar. Uhum, Narrativas de quem não se apropria da linguagem, da forma como eles performam a língua, porque eles nasceram em um determinado nicho social, tiveram acessos à cultura hegemônica, uhum, acesso a livros, o contexto de falas era um contexto muito próximo daquilo que é considerado tido como padrão. Então, de certa forma, eles tentam enxergar a linguagem no espaço escolar como sendo o espaço para o estudante apagar sua forma de dizer, apagar suas narrativas e se apropriar daquilo que é tido como prestígio. E, uhum, de fato, é uma a educação como apagamento, como silenciamento, como ocorreu em toda essa trajetória de educação colonial. E uhum, interessa demais essas discussões recentes sobre decolonialidade, porque injustiças são feitas em decorrência desse apagamento. Eu, uhum. eu penso demais o meu papel, eu olho para trás e tento me ver no papel de aluna e com vergonha da forma como minha mãe falava, como os meus familiares performavam a língua. Então, hoje eu entendo que há muitas formas de você existir. Uhum. A língua é uma herança e há muitas línguas dentro da língua portuguesa.
Uhum. E a forma como você utiliza a língua para poder existir, para poder acessar o outro, para amar, para afetar sujeitos, ela é muito particular e há dignidade em muitas maneiras da língua se materializar. Então, Uhum. o trabalho que eu tenho feito em língua portuguesa parte do princípio de que o aluno ele já é fluente na língua e ele precisa, de certa forma, fazer com que essa fluência dele na Uhum. sua própria materialização linguística ela seja amplificada no contato com outras materializações as quais ele não costuma acessar no meio do qual ele faz parte. Uhum. E aí, depois de todo esse trabalho, né, que vocês fizeram em relação a apresentar outras vozes, né, pelo que eu entendi, né, as periféricas, né? Jovens, e as narrativas todas assim muito próximas às representações, às configurações existenciais familiares atuais, não é? E aí, Depois de um determinado tempo é que eu fui perceber, por exemplo, que na maioria das configurações familiares a figura masculina estava ausente. uhum, uhum, Entende? Então, assim, eu também aprendi demais durante esse percurso, ouvindo à medida ouvindo enquanto eu os fazia ouvir essas outras vozes. Então, assim, às vezes numa primeira, numa segunda leitura, você não enxerga ali determinados signos, determinadas referências sociais, e conforme você vai acessando aquele texto de outras formas, com outros sujeitos, essa leitura ela é enriquecida. Enriquecida você demais. nasceu na Baixada, né, pelo que eu entendi? Isso, eu tenho 35 ou 36 anos de Baixada Fluminense. Não, então, né, eu também nasci na Baixada, mas eu fiquei lá muito pouco tempo e me criei basicamente em São Gonçalo. Mas, assim, a gente saiu, né, de periferia, né, da região metropolitana, mas é periferia. Mas, olha, mesmo, né, eu tendo vindo da periferia, depois de me formar, né, eu fui para a educação básica e eu senti uma certa diferença geracional já, mesmo saindo da mesma realidade socioeconômica. Então, essa questão geracional também é importante, né? Você falou da importância de escutar, né, de escutar esses jovens, porque por mais que a gente tenha passado, por mais que a gente acredite que passou por experiências parecidas, a gente faz parte de uma outra geração, né? A gente faz parte de uma outra geração e de uma outra periferia. Eu É, percebi, é, né, porque as periferias também são plurais. uhum, E é muito rico você perceber isso na relação que você tem com o outro. Quando a gente se distancia dos outros sujeitos, quer por preconceito, quer por medo, ou por tudo isso junto, você se nega a possibilidade de enriquecer o seu olhar, sabe? De uhum, significar sua relação com o meio social do qual você faz parte. E é muito sim. rico você ouvir esses alunos, porque você acaba o tempo todo fazendo links com a sua trajetória enquanto sujeito também advindo desse universo periférico. Então, é que você contasse um pouco dessa experiência de sucesso, né, que foi publicar. Não que as que não publicaram não sejam também de sucesso, que eu acho que essa minha foi de sucesso, mas eu acho que publicar é muito importante, né? Eles são autores. Né? São autores, ali estão dentro dessa. Né? Se bem que eu acho que também dá um debate isso, né? Eu acho que eu trabalho com essa questão de autoria e eu fico pensando, então aquele pessoal lá que eu estudo que não conseguiu publicar não é autor, eu acho que não é por aí, eu acho que quem não publicou também é autor, né? Essa seria uma outra história. Mas vamos falar então dessa experiência aí, desses que tiveram seus textos impressos, né? Impressos e com uma capa, e foram lá na travessa, que eu gosto muito da travessa, mas a gente olha para a travessa, você não vê quase pessoas negras, né, na travessa. É, então, como é que foi esse processo de ocupação, né? De ocupação desse espaço?
enquanto eu caminho em passos de tartaruga, a Carolina, minha coordenadora pedagógica, ela já foi e já voltou diversas vezes. Então, assim, ela me falava dos incômodos dela como pessoa que já acessava aquele território de prestígio há um determinado tempo, e eu não conseguia atingir porque eu estava chegando ali naquele momento. Eu não costumava transitar por Ipanema, Leblon, Gávea, enfim, eu não acessava esses espaços. Então, eu não tinha as questões que a Carolina, que incomodavam a Carolina enquanto mulher negra nesse espaço de Zona Sul de prestígio. Então, ela sempre conversava comigo sobre o incômodo de não perceber pessoas negras frequentando a Livraria da Travessa, né? E, principalmente, incomodava demais a Carolina o fato de ter duas lojas da Livraria da Travessa muito próximas à escola e de os alunos não acessarem esses espaços. Nossa, que horrível. Então, assim, ela ficava extremamente incomodada, chateada, e ela percebeu que deveria fazer alguma coisa para reverter esse quadro. Gente, tão próximo da escola, tão perto de onde o aluno trafega, e o aluno não acessa esses espaços. Como assim? Carolina fez contato com a Livraria da Travessa. Nossos alunos, durante esse processo ainda de leitura, tiveram a oportunidade de ir à livraria, legal, de circular, de se apropriar do espaço. A Livraria da Travessa disponibilizou um funcionário para poder mostrar as sessões e, enfim, responder a dúvidas dos alunos em relação ao acervo disponível ali, questões de mercado, enfim. E eles tiveram tempo para poder ficar ali e curtir e fazer suas leituras ou simplesmente manusear o livro, ter esse contato com o livro nesse espaço de prestígio. Então, assim, foi muito rica essa percepção da Livraria da Travessa de que possibilitar a entrada, a aproximação do aluno da rede pública no espaço da livraria é importante, inclusive, para a sobrevivência dessa livraria, porque assim, há necessidade constante de se renovar esses públicos leitores. Muitas livrarias têm fechado recentemente, então a livraria aberta é um ato de resistência também. Então, a livraria enxergou essa possibilidade de trazer o público da escola pública para esse espaço, até mesmo para tentar conquistar novos leitores. Muito obrigada pela oportunidade da voz. Agora é isso, eu sinto essa necessidade de falar, até porque é isso. Eu ouvi a vida inteira calada, eu já estava errada. Então, assim, eu vivi voz, esse silenciamento, 35 anos. Eu tenho 40, então, assim, eu estou aprendendo a falar. E essa oportunidade é muito importante nesse sentido, porque a gente aprende a falar falando. Sim. Então, eu agradeço demais o que você está fazendo. Que é isso. É o processo pedagógico mesmo, né? Segurar na mão, né? Como você falou ontem. Tá bom? Então a gente continua aí, me manda um e-mail, manda o material que vai ficar beleza. Tá bom? Obrigadão mesmo pela generosidade aí de compartilhar a sua história. Não, Beijo. Beijo, Alexandra. Tchau.